Fala galera do canal Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari e hoje eu trago dois relatos para vocês galera. E o tema dos relatos de hoje é sobre Saci. Então você ainda que não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e compartilhar nas redes sociais. Lembrando também que se você tem um relato assombrado, envie para o e-mail do canal relatosdeliteoculta@gmail.com. Galera, quem ainda não é inscrito no meu outro canal, corram lá e se inscreva. O nome do canal é Fael Portinari e o link está aqui na descrição. Nesse novo canal eu estou jogando o jogo do tabuleiro Ouija e coisas sinistras começam a acontecer. E outras informações também estão aqui na descrição do canal. Aqui tem o grupo do WhatsApp, aqui tem o meu Facebook, tem o link do meu Instagram, o link dos meus outros canais e mais informações. Então cliquem aqui e veja as informações que estão aqui no link da descrição desse vídeo. O primeiro relato de hoje é: o Saci mal criado me xingou. As criaturas das matas às vezes surgem até mesmo fora das matas, talvez mostrando que podem fazer o que bem entenderem e assombrar quem bem quiser. O fato a seguir pode ser uma dessas experiências. Olá, eu me chamo Maria e moro no interior do Paraná. E todo dia, quando eu vou para o trabalho, eu passo por uma rua que está quase sempre deserta. E raramente eu encontro mais alguém passando por ela. É uma rua calma, estreita, com um monte de casinhas. A maioria das casas tem árvores no quintal e uma das casas tem um pinheiro enorme. Certo dia, eu estava passando por essa rua, a caminho do trabalho, e então eu ouvi uma risadinha de criança. Eu olhei em volta, mas não vi mais ninguém. Simplesmente segui o meu caminho. E quando eu estou embaixo do pinheiro, eu escuto aquela risada novamente. E quando eu olho para cima, eu vejo um garotinho lá em cima. Eu estranhei que ele estava lá às 7h30 da manhã e sem ninguém por perto. Bem, ele era negrinho, tinha um gorro vermelho e nesse momento eu nem reparei se ele tinha uma ou duas pernas, porque eu nem imaginei na hora que poderia ser um saci. Então eu falei para ele: "Ei garoto, é muito perigoso você ficar aí em cima, você pode cair e se machucar." Mas ele simplesmente levantou a cabeça e riu. Aí eu pensei que devia ser algum menino de uma das casas que já devia estar acostumado a subir ali em cima. Então eu simplesmente segui o meu caminho. Eu andei mais um pouco e olhei para trás. E ele ainda estava lá em cima da árvore, rindo e olhando para mim. Então eu olhei para frente e continuei andando. Mas de repente eu ouvi um grito de pavor. E quando eu olho para trás, eu vejo o garotinho caindo lá de cima, diretamente com a bunda no chão. E quando eu vi aquilo, eu entrei em pânico, pois ele estava muito alto. Eu saí correndo, mas quando eu cheguei perto, eu fiquei sem reação, pois foi aí que eu vi que ele só tinha uma perna. Bem, ele era menor do que aparentava ser em cima da árvore, e foi aí que eu liguei as coisas. Bem, aquilo não era uma criança, era um saci. Ele ficou muito enfurecido e me xingou de vários palavrões, como se eu tivesse culpa. Eu não vou citar as coisas que ele me chamou aqui porque é até pesado. E quando eu pensei que eu já tinha visto de tudo nesse mundo, ele saiu pulando, resmungando, e logo então se formou um redemoinho em volta dele. E aquele redemoinho foi andando até ele sumir. Eu só consegui voltar a si depois de uns 5 minutos ali parada. E por incrível que pareça, ninguém passou por lá. Era tudo o que eu menos esperava naquele dia, era ser xingada por um saci mal criado. Eu cheguei a passar por aquela rua mais algumas vezes, mas nunca mais vi o saci novamente. E sempre que eu posso evitar, eu não passo por lá.
Boa noite. O segundo relato é O Saci no Meu Quintal. Boa noite, eu me chamo Amanda. E este fato que vou contar aqui aconteceu quando eu morava na cidade de Ribeirão do Pinhal, no Paraná. Quando eu era pequena, a minha família acabara de mudar para um bairro cercado por matas. E nós tínhamos nos mudado para essa nova casa fazia pouco tempo. Era uma casa com um terreno gigantesco. E nessa época eu devia ter entre 8 ou 9 anos. O meu quarto ficava na parte de trás da casa e dava para ver quase todo aquele quintalzão. Por muito tempo, nada de estranho aconteceu comigo, mas eu me lembro de sempre ir dormir cedo com medo de algo. Era sempre tão frio, mesmo no verão, quando era bem quente lá fora. Os meus pais falaram que eu iria me acostumar com o quarto, mas eu nunca me acostumei. E esse medo de noite e o frio inexplicável duraram por 4 anos. Mas uma noite eu decidi que estava cansada de ficar com medo. Eu me forcei a levantar e ir até a janela e olhar para o quintal. Bem, e havia alguém lá, um garoto muito negro. E mesmo que estivesse escuro, aquele garoto era mais escuro que a própria escuridão. E eu podia ver ele como se fosse de dia. O rosto dele era pequeno e os seus olhos vermelhos como brasas. Eu não sei como, mas mesmo ele estando bem longe, eu sabia como era o rosto dele. Ele parecia estar bravo. E uma coisa que me chamou a atenção também foram as roupas dele. Era uma saia feita de folhas secas e um gorro vermelho na cabeça, e ele também fumava um cachimbo. Eu fiquei tão assustada que eu não conseguia sair da janela. O garoto olhou para mim e o espaço entre nós pareceu não ser maior do que o espaço entre eu e a tela do computador agora. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. Eu me sentia tão indefesa e assustada, e os meus olhos estavam cheios de lágrimas. Mas eu não sabia se era por causa da minha fragilidade ou do meu medo. Finalmente, a figura saiu pulando para o fundão do quintal e sumiu. E eu consegui gritar. E eu gritei, e os meus pais correram e eu contei para eles o que vi. E eles insistiram que eu estava andando dormindo ou que era algum pesadelo. E falaram que era para eu voltar para a cama e dormir. Mas eu não consegui mais dormir por um bom tempo. Alguns dias mais tarde, eu perguntei para um vizinho alguma coisa sobre o assunto. Ele me contou que coisas estranhas sempre acontecem um pouco depois de onde a minha casa estava, e que às vezes as pessoas que moravam lá viam coisas. E essas assombrações, ele disse que era o Saci ou a Caipora. Mais tarde, naquela noite, eu estava na cozinha que ficava bem embaixo do meu quarto. Eu estava preparando um lanche quando eu olhei para fora da janela e quase morri de susto. A figura da outra noite estava lá fora, porém, bem mais perto do que da outra vez. O rosto dele estava muito mais bravo do que estava antes. Então eu corri para a sala e contei para o meu pai o que eu tinha visto. Mas quando ele saiu para ver o que era, ele não achou ninguém lá fora. O meu pai estava começando a ficar preocupado comigo. E sinceramente eu também estava. Mas o pior ainda não tinha acontecido. Quando eu fui para o meu quarto naquela noite, o garoto voltou. Mas desta vez ele estava no meu quarto, bem na frente da janela que estava fechada. Bem, ele parecia muito, mas muito mais bravo. E eu fiquei tão assustada que tudo que eu pude fazer foi gritar. Os meus pais vieram correndo, mas desta vez parece que eles viram alguma coisa. Porque eles me agarraram
e me puxaram para fora do quarto e bateram a porta. Os meus pais também puderam sentir o cheiro forte de fumo pela casa, e ninguém dormiu naquela noite. Então, eu contei o que o vizinho havia me dito. E dessa vez, parece que os meus pais acreditaram. Mas o certo é que eu nunca mais dormi naquele quarto. No dia seguinte, o meu pai foi conversar com o vizinho e voltou bem preocupado. Ele falou que o vizinho disse que a figura nunca chegou tão perto antes, e que ele nunca tinha entrado na casa antes. Então, ele achou que era um mau sinal. Então, meu pai ligou para a imobiliária que nos vendeu a casa, e o agente imobiliário falou que algumas pessoas viram algumas coisas estranhas na casa, mas que nunca nada de ruim aconteceu, e que tudo isso era superstição ou coisa de gente com imaginação fértil. O meu pai não quis arriscar e arranjou para nós mudarmos de lá na semana seguinte. Às vezes, eu ainda vejo aquele saci nos meus sonhos. E mesmo isso tudo tendo acontecido há 10 anos atrás, eu nunca vou me esquecer do terror que eu senti naquela noite. Bem, também posso dizer que nunca mais vou esquecer o rosto de raiva daquela criatura que eu tenho certeza que era o Saci. Boa noite. Bem, galera, esses foram os 2 relatos de hoje. Eu tenho algumas informações importantes para passar para vocês e está aqui na descrição do vídeo. Aqui está meu Instagram, está meu Facebook, aqui está o link do meu outro canal. Também tem o e-mail do canal para vocês enviarem o seu relato. E lembrando que hoje às 8 horas tem vídeo aqui no Elite Oculta. Então nos encontramos mais tarde. Boa noite.